Salve galera, Rodolfo Gomes na área, hoje aqui para falar a respeito de um monte de coisa, porque é basicamente um resumão de notícias, porque saiu tanta coisa, coisas primeiro relacionadas ao jogo de amanhã, anúncio de Tiquinho Soares, novas notícias com relação ao Neymar, notícias com relação ao elenco do Santos e possíveis contratações, muita coisa tem acontecido, então era de repente vários assuntos, estava para fazer vários vídeos, mas decidi para até economizar o teu tempo, o meu tempo, fazer um vídeo só, explicando tudo isso, mostrando tudo isso, resumindo tudo isso e claro, muito provavelmente voltarei aqui mais tarde com o Edu para falar especificamente sobre o assunto Neymar, o assunto SAF, que me parece que a coisa está esquentando. Então não deixe de se inscrever aqui no Vem Pro Peixão, não deixe de colocar o seu like e ativar o sininho, porque assim sempre que a gente postar algo novo, o seu celular vai te avisar que a gente publicou assim que entrar no ar aqui, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho para falar aqui, sem mais delongas, é com relação ao anúncio do Tiquinho. O Santos preparou uma peça bem legal com o Chulapa ali, com o Edu tomando um tiquinho de cerveja, né, brincando ali num bar em frente à Vila Belmiro e tudo mais, todo mundo fazendo um muquizinho, que é como o Tiquinho comemora os seus gols. Ele mesmo gravou um vídeo falando que agora ele é peixão, muito legal, e ele já foi relacionado para a partida de amanhã. Imagino que deve ser titular contra o Velo Clube, que é um baita de um reforço para o Santos. Para mim o Tiquinho já chega como o melhor jogador do time, é um cara que muitos santistas acho que vai se surpreender com relação à questão técnica do Tiquinho, se ele vier na ponta dos cascos, né? Ele teve um ano difícil no Botafogo em 2024, um ano não só que ele perde o pai, mas um ano que ele perde muito sono também, porque o Marçal fala isso, se eu não me engano, no Charla Podcast, sobre como que o Tiquinho, com essa questão do pai dele muito mal de saúde durante boa parte do ano de 2024, varava noites no hospital com o pai para treinar no dia seguinte. Então foi um ano fisicamente muito difícil para o Tiquinho, mas ele é um cara que passou dos 30, tem uma certa idade, mas ainda fisicamente se encontra muito bem e dependendo de novos ares para se recolocar, ele pode encontrar na Vila Belmiro o lugar para ele exercer o futebol que ele exerceu em 2023 no Botafogo. Se ele fizer isso, o Santos tem um dos melhores centroavantes do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, uma baita de uma contratação, um baita de um reforço, ele é anunciado, tudo isso que a gente falou aqui ontem sobre a possibilidade do Jair não assinar, todo aquele imbróglio foi resolvido e o Tiquinho agora é do Santos, vai ser o camisa 9 e eu espero que já como titular, espero que ele tenha condição física de ser o camisa 9 titular nesse jogo contra o Velo Clube, que é um jogo que o Santos não pode deixar pontos para trás. Outra notícia que saiu no UOL, assinada por Lucas Mussetti, é a respeito de Niklas Eliasson, né, o ponta-direita sueco que tem mãe brasileira, algo assim. Segundo que o Mussetti apurou, lá no Grêmio, porque é um jogador que também tem interesse do Grêmio, ele conseguiu colher a informação lá do Grêmio que o Niklas já é jogador do Santos. Ele foi ver o lado do Santos, ele explicou isso, foi ver o lado do Santos e ainda faltava coisas, está negociando, mas que deu uma esquentada. Fato é que o Santos se aproxima de Niklas Eliasson, todo mundo conhece muito pouco, ninguém aqui, muito difícil, a não ser que tenha um entusiasta de futebol grego, mas ou mesmo, se eu não me engano, ele jogou na Championship, né? Eu acho que é algo assim, na segunda divisão do futebol da Inglaterra, alguns anos atrás. Mas, a não ser que esteja aqui entre nós um entusiasta dessas ligas, muito difícil dizer o que é o Niklas Eliasson, né? Que é do tipo de contratação que a gente se baseia muito que a galera que contratou se baseia muito por scout e que a gente se baseia muito pelos vídeos, né? E pelos números que o cara tem. Me chamou a atenção muito a capacidade dele de dar assistências. E de um jeito, uma batida na bola, sempre muito perigosa ali nos cruzamentos, muito parecido com o que a gente viu nos últimos anos aqui ser feito no Palmeiras, o Gustavo Scarpa. Quando o Gustavo Scarpa jogava no Palmeiras pela direita, abria para sempre dar aquele cruzamento venenoso. Me parece um cara nesse estilo. E o Scarpa que joga também do lado esquerdo, o Niklas também joga do lado esquerdo, embora para essa posição o Santos tenha o Guilherme, esteja chegando aí Álvaro Barreal, que o próprio Caixinha falou na coletiva que vê o Barreal atuando nas 3 posições da esquerda, tanto como ala, tanto como ponta, tanto como meia esquerda.
Então não imaginemos um Álvaro Barreal jogando em outra posição que não seja pelo setor esquerdo do Santos, embora essa posição possa variar, segundo o próprio Caixinha. Então é uma posição absolutamente carente do Santos, que hoje o Santos conta com o Lucas Braga ainda, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Conta com Bom Tempo, que na base, nessa última copinha, jogou mais centralizado, mas na copinha do ano passado jogou nessa função. E o Miguelito, que é um cara que não vem sendo muito aproveitado. Parece que o treinador não tem gostado muito dos treinos do Miguelito. Mas então, assim, é uma posição que o Santos perdeu Pedrinho, que tinha que se livrar mesmo. Perdeu o Otero, essa é polêmica. E também... Quem que era o outro? O William Bigode chegou ali jogar algumas vezes ao longo da temporada e o Santos, me parece que o Caixinha também não conta com ele. Ele que sofreu uma lesão, não vem sendo relacionado para esses primeiros jogos da temporada, mas ainda é atleta do Santos. Então é uma posição muito carente de fato que o Santos precisa contratar e parece que essa primeira contratação vai ser o Niklas Ellison. Isso esfria a possibilidade de Roleiser no Santos? Acho que sim, porque o Santos vai fazer um bom investimento para trazer o Niklas. Deve fazer um bom investimento, a gente não sabe ainda quais serão os moldes dessa negociação, mas o que se dizia é que o AEK só topava vender, então o Santos comprar o Niklas Ellison, ou Eliasson, não sei como é que se pronuncia, só quando ele chegar aqui e pronunciar o próprio nome, mas me parece que diante disso o Roleiser fica mais longe da Vila Belmiro. Vamos aguardar. E aí, falando um pouco do jogo de amanhã contra o Velo Clube fora de casa, o Santos não relacionou alguns nomes, eu quero falar individualmente de cada um deles. Lucas Braga, Wendel, Rainer e Soteldo, tá? Vamos começar por Lucas Braga. O clube dá a versão oficial que o Lucas Braga sentiu uma lesão, tá? Eu não compro essa história. Respeito a versão oficial do clube, mas eu não compro essa história. O Lucas Braga saiu muito bem do jogo contra o Palmeiras, ficou lá no banco de reservas, não parecia ter nada. Eu acho que é um dos jogadores que o Santos não conta mais para a temporada. E eu tuitei isso. Lucas Braga, Wendel e Rainer não podem vestir nunca mais a camisa do Santos de novo. Ponto. E não foi só eu, foi uma grita geral da torcida. Esses 3 caras não podem vestir a camisa do Santos mais. Esses 3 caras, além do Soteldo, que eu vou falar daqui a pouco, não foram relacionados. O Rainer, pro lugar dele, foi o Kevson, que é um cara que a gente recebeu informação, a gente não assistiu, mas recebeu informação que aquela goleada sofrida pelo Atlético por 4-1, ele teria falhado em pelo menos 2 gols do Atlético, né? Se não 3. É um cara que eu acho que o Santos tem que emprestar, o Santos não deveria contar com o Kevson. Acho que não tem qualidade para jogar no Santos. O Santos tem 2 bons laterais esquerdos, que é o Escobar, e um muito promissor, que é o Souza, que eu acho que eventualmente vai acabar ganhando a posição em algum momento, embora o Escobar seja um cara que eu goste muito, diferente de muita gente, mas eu acho que o Souza é melhor, tenho certeza que o Souza é melhor e vai acabar ganhando essa posição ao longo do tempo. Não vejo por que o Kevson, você ter o Kevson, mas enfim, como terceira opção não há problema, até porque um cara vindo da base e não tem um salário muito alto. E o Wendel, com a chegada do Tiquinho, também fora do banco, preterido pelo Luca Meireles. O Caixinha, você viu que ele levou nesses jogos sempre um centroavante só no banco. Ele não tem o costume de levar mais de um centroavante para o banco, e com essa o Wendel rodou. É outro jogador que a gente sabe que se cumprir 60% dos jogos que tem a disputar, o Santos é obrigado a comprar, são 2 milhões de euros, isso dá mais de 12 milhões de reais, e o Caixinha já, o próprio Mussetti apurou no UOL que ele não gostava, estava muito decepcionado com o desempenho do Wendel. Eu também fiquei, porque eu achava que o Wendel poderia render muito mais do que rendeu nesse início de temporada. Eu não achava que o Wendel era esse jogador de Série B, sabe? Eu achava que o Santos tinha feito uma boa contratação pelo que ele mostrou na Série B tecnicamente, mas essa temporada ele começou com a confiança lá embaixo, jogou o número de jogos suficiente, e esse jogo, principalmente esse último jogo agora, que ele foi um dos responsáveis pela virada do Palmeiras. É um cara que, assim, dá pra ver que ele não tem a menor condição de jogar essa temporada no Santos, tem que ser devolvido ao Porto, principalmente com a contratação do Tiquinho Soares e esse eventual interesse no David Washington, né? Que o próprio Caixinha falou na coletiva que vê o David não só centralizado, mas um cara que pode jogar centralizado e um cara que pode jogar aberto também, como ele fazia na base. Outro jogador que tá fora é o Soteldo, e esse eu gostaria de dar um destaque especial, porque todo mundo tá falando aqui, bom, as apurações dão conta, e mais uma vez vou acreditar o Mussetti, que foi onde eu vi, que o Soteldo reclamou de dores no tornozelo daquele primeiro jogo, que ele joga meio que o segundo tempo no sacrifício contra o Mirassol, ele fica fora contra a Ponte por conta dessas dores, ele é poupado, ele joga contra o Palmeiras praticamente, ele joga o tempo inteiro, né, os 90 minutos, salvo algum engano, ele não chegou a sair.
e voltou a reclamar de dores. Eu acho sinceramente estranho, porque se ele estava com dores, como que ele aguentou 90 minutos no jogo contra o Palmeiras? Não estou dizendo que não é isso, não estou dizendo que ele não pode ter sido poupado, etc., porque ele é um jogador importante hoje. Mas aí também me vem à cabeça a coletiva do Caixinha e o que ele falou sobre o Soteldo ser disciplinado taticamente. E a gente conhecer como funciona a cabecinha do Soteldo, que é um cara extremamente mimado, né? Então eu não sei não se a relação se desgastou. O que dá um contraponto com relação a isso é outra matéria assinada pelo Mussetti no UOL dizendo que o Santos está conversando com o Soteldo a possibilidade de uma renovação de contrato a partir do interesse do Atlético Mineiro e a partir também de querer mostrar para o Soteldo que ele faz parte do novo projeto. Ter o Soteldo com mais vontade ali no dia a dia para ser um jogador importante do Santos ao longo dessa temporada e das próximas. O Santos que negou a compra do Grêmio, a gente tem um interesse aí do Atlético Mineiro, mas o Santos, através do pedido do próprio Caixinha, pretende permanecer com o Soteldo. Vamos ver se o Soteldo vai aceitar. Se ele negar, significa que ele está infeliz. E aí nisso pode haver uma reviravolta e sim o Soteldo acabar sendo vendido para o Atlético Mineiro, porque até o Pedro Martins diz que só quer contar com jogadores que realmente querem jogar no Santos. Meu ponto é, se isso se descambar dessa maneira, vai ter sido um ponto muito fora do Caixinha, né? Eu acho que o Santos tem que ter comando, eu acho que é legal pra caramba ele ser sincero, eu acho que é legal pra caramba ele ter pulso firme, mas eu acho que há momentos e momentos e há jeitos de você fazer isso. E publicamente você falar, criticar um jogador, ainda que tenha vindo de um elogio, ele fala, o Soteldo é muito bom jogador, e ele repete, muito bom jogador, mas é indisciplinado taticamente. Como isso chega no ouvido dos atletas, pelo histórico do futebol brasileiro, a gente conhece muito bem. Então, é algo que, por exemplo, ele foi muito sincero, achei legal, mas eu não teria dito se eu fosse o técnico. Publicamente, eu teria dito na cara, olhando na cara do Soteldo. Não na frente de várias pessoas ali da imprensa que reverbera Brasil afora, mundo afora para o torcedor do Santos. Então, não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas acho no mínimo coincidência depois de uma fala tão forte como essa do Caixinha, o Soteldo alegar dores, sendo que jogou 90 minutos do jogo passado. Vamos esperar, vamos ver se essa renovação vai andar ou se a coisa degringola. O Santos, o Caixinha, em detrimento desses jogadores que não foram relacionados, relacionou 2 meninos da base para essa partida. Um que é o volante, o Gustavo Henrique. O Edu conhece mais do que eu, gosta do Gustavo Henrique, fala que é um bom volante destro, eu vi poucas vezes jogar. E o Matheus Xavier, que esse sim eu conheço, gosto muito, e é um jogador que eu trabalharia com ele a possibilidade de, quando você precisar de um ponta mais incisivo, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, é um cara que pode dar conta do recado, é um cara que joga bem nas duas, um cara de uma característica única na base do Santos, né? Que parte para cima, tem a finalização, precisa melhorar muito, ainda é muito jovem, precisa se desenvolver muito ainda, mas é um cara com uma característica que tem pouco no elenco do Santos hoje. Eu falei das opções pelo lado direito quando eu comentei sobre a possível contratação do Niklas Eliasson, e eu falo do Bom Tempo e do Miguelito. São 2 meias, gente. O Miguelito, um meia canhoto, e o Bom Tempo, um meia destro, mas são meias pontas, não são necessariamente atacantes pontas como é o Matheus Xavier. E a gente sabe, olhando o histórico do Caixinha aqui no Brasil com o Red Bull Bragantino, que ele gosta muito de utilizar atacantes pontas, é por isso que ele foi atrás do Niklas, que o Santos está indo atrás do Niklas. Então o Matheus Xavier pode ser que pinte oportunidade para ele, talvez já nesse jogo contra o Velo Clube, vamos esperar. Outra notícia importante envolvendo uma atualização com relação ao Tassiano. Não foi constatada a lesão na coxa do Tassiano, ele não foi relacionado para esse jogo, ao que tudo indica, me parece que sim, mas me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não foi. E fato é que, independentemente disso, deve voltar mais rápido do que se imaginava a jogar. Sentiu um desconforto, foi importante sair ali até para não gerar uma lesão maior e deve novamente daqui a pouquinho voltar para o elenco principal do Santos ser relacionado às partidas. E por fim, hoje o L'Équipe, o principal jornal de esportes da França, afirmou que o Neymar de fato está bem mais perto do Santos, que todas as partes já parece que chegaram a um acordo, cita inclusive o Al Hilal, fala sobre a questão da SAF, cita isso, e esse eu não vou entrar no mérito aqui, porque a gente está preparando um vídeo para falar sobre isso. Teve coluna do Globo do Lauro Jardim falando de SAF, teve L'Équipe, se eu não me engano, nessa matéria fala de SAF, teve um blog que cobre o Newcastle falando do interesse
do fundo do Bin Salman em comprar o Santos. Teve várias notícias pipocando desde ontem à noite sobre isso, que vão de encontro com aquilo que o Ademir Quintino falou no início da semana, que tinha diretores do Santos muito felizes porque a volta do Neymar teria a ver com a possibilidade de um fundo ultra bilionário simplesmente comprar o Santos, né? E o Santos teria que se preparar para isso. E o Ademir continua dizendo que esse contrato do Neymar, 5 meses, etc e tal, pode até ser 4, porque tem o Super Mundial que para tudo, seria o tempo que o Santos precisaria para se preparar estatutariamente para receber uma SAF dos melhores moldes possíveis e então rumar para um outro caminho, que aí a gente vai falar mais nesse vídeo, mas é uma SAF completamente diferente do que as SAFs que aqui estão no Brasil, que visam lucro, né? No caso, essa SAF visaria Sports Wash, porque o lucro eles têm com o petrodólar, com o petróleo deles, né? Ali é gastação de dinheiro mesmo para, cara, Sports Wash é simplesmente você lavar a sua imagem perante o mundo inteiro e eles fizeram isso primeiro nos grandes centros e agora parece que estão interessados em fazer isso na América do Sul e seria a melhor possibilidade do mundo de fazer isso com a camisa do Santos. Né? Vamos ver, vamos esperar, mas isso mudaria completamente o patamar do Santos, completamente o patamar do futebol brasileiro e eu tenho certeza que todos os times iriam correndo querer fechar um fair play financeiro, porque se isso acontecer nos modos como está sendo especulado, acabou a brincadeira, meu querido, aí vocês vão ter que me aguentar. Mas é isso, daqui a pouco a gente volta, não sei se ainda hoje, mas em breve, para falar sobre esse assunto especificamente, entrar em mais detalhes, então fique esperto, não deixe de se inscrever, dar o seu like, deixar o seu like e ativar o sininho para você não perder, mas essas são as notícias de hoje que envolvem aí o Santos Futebol Clube e claro, amanhã, depois de Velo Clube Santos, eu e o Edu estaremos ao vivo aqui para mais um pós-jogo. Fechado? Contamos com a sua audiência. Te vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.